Acabei de vir da academia e é muito comum as pessoas ficarem se comparando, né, no mundo de hoje. Comparando corpo, dinheiro, relacionamento, espiritualidade, resultado, status. E o pior é que muita gente nem percebe mais que está fazendo isso. Virou automático. A pessoa entra numa rede social e 5 minutos depois já sente que está atrasado na vida. Só que existe uma armadilha silenciosa nisso tudo. Porque comparação quase sempre nasce da ideia de escassez. A sensação de que existe pouco amor, pouco sucesso, pouco reconhecimento, pouca oportunidade. Então o cérebro começa a olhar os outros como concorrentes, mesmo sem perceber. O psicólogo Leon Festinger criou uma teoria chamada comparação social. Ele descobriu que o ser humano mede o próprio valor observando outras pessoas o tempo inteiro. Mas qual é o problema? É que quando isso vira hábito, você nunca mais consegue descansar dentro de si mesmo. Porque sempre vai existir alguém mais rico, mais bonito, mais forte, mais reconhecido. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive ansiosa hoje. Ela não está vivendo a própria vida. Está tentando alcançar versões idealizadas dos outros. Tem gente que não consegue mais treinar sem pensar no shape de outra pessoa. Não consegue trabalhar sem se comparar financeiramente. Não consegue postar uma foto sem pensar em validação. E aos poucos a vida vira competição. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Comparação quase nunca gera evolução saudável. Na maioria das vezes, gera sensação de insuficiência. O neurocientista Ethan Kross explica que quando a mente entra em excesso de comparação, o cérebro ativa padrões ligados à autocrítica e à ansiedade. Ou seja, quanto mais você vive olhando para o lado, menos presença você tem na própria caminhada. E isso cria uma ilusão perigosa. A pessoa começa a acreditar que a felicidade dela depende de alcançar algo externo. Dinheiro, corpo, relacionamento, status. Só que quando conquista, o vazio continua. Porque o problema nunca foi a falta de conquista, era a desconexão consigo mesmo. Existe uma analogia muito forte sobre isso. Imagina duas árvores crescendo na floresta. Uma olha para a outra o tempo inteiro, tentando crescer igual. Mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo ritmo. O que acontece? Ela perde a própria direção natural. Porque cada árvore possui um solo diferente, um tempo diferente, uma estrutura diferente. E talvez seja isso que você esteja fazendo sem perceber. Tentando florescer no tempo de outra pessoa. Tem uma frase que mudou muito minha visão sobre a vida. A grama do vizinho parece mais verde porque você não vê o trabalho que existe por trás. Você só vê o resultado final. Não vê as crises, os bastidores, as dores, os fracassos. E aqui entra uma coisa poderosa. A vida nem sempre entrega o que você quer, mas muitas vezes entrega exatamente o que você precisa. Talvez hoje exista alguma frustração na sua vida que você ainda não entende. Uma porta que fechou, um relacionamento que acabou, uma oportunidade que não aconteceu e agora parece injusto. Mas olhando para trás, quantas coisas que deram errado acabaram te levando para algo melhor? Tem gente que só encontra a própria identidade depois que perde aquilo que achava indispensável. Porque enquanto você acredita na escassez, vive tentando controlar tudo. Controlar pessoas, resultados, tempo, situações. Mas maturidade é entender que existem coisas além do seu controle. E quando você entende isso, algo dentro de você relaxa. Você para de viver em guerra com a vida. Para de olhar os outros como adversários. E começa a focar em construir a própria caminhada. Sem pressa, sem competição, sem precisar provar valor o tempo inteiro. E talvez a comparação mais perigosa nem seja com os outros. Talvez seja com versões antigas de você mesmo. Tem gente que sofre porque não consegue mais ser quem era antes. Mas a vida acontece em fases. Você não foi feito para permanecer igual para sempre. O verdadeiro crescimento acontece quando você para de perguntar: como faço para ser melhor que alguém?
e comece a perguntar: como faço para me tornar mais consciente do que eu já sou? Porque sucesso não é vencer pessoas, é vencer a necessidade constante de se medir por elas. E deixa eu te passar uma prática simples. Durante os próximos dias, toda vez que você perceber que está se comparando, faz uma pausa, respira fundo e pergunta para si mesmo: isso é admiração ou sensação de insuficiência? Porque existe uma diferença enorme. Admiração inspira, comparação corrói. Talvez você não precise correr mais rápido que ninguém. Talvez só precise parar de abandonar a própria direção tentando viver a vida dos outros. E se você sente que perdeu a identidade, clareza, ou vive tentando provar valor o tempo inteiro, eu vou deixar o link da Mentoria Origem